O presidente Lula sancionou ontem a chamada cota de tela, lei considerada essencial para proteger o cinema brasileiro. A partir de agora, empresas de cinema serão obrigadas a exibir longas nacionais em sua programação, observando o número mínimo de sessões e a diversidade dos títulos. A medida vale até 31 de dezembro de 2033. A regra foi criada em 2001 por meio de uma medida provisória que havia expirado em 2021. A exibição das obras deverá ser feita de forma proporcional durante o ano, sendo que a Ancine deverá fiscalizar o cumprimento da determinação. Caso a lei seja desrespeitada, as empresas estarão sujeitas a multas e advertências. Resumindo, o cinema vai ser obrigado a passar filme nacional. Felipe Monteiro, quero entender de você a sua avaliação a respeito deste projeto, que mexe na liberdade de quem quer assistir o filme, na liberdade de quem passa o filme, porque o dono do cinema ele não pode escolher agora qual filme que ele vai colocar à disposição, ele vai ter que colocar uma proporção ali de filmes nacionais. O consumidor do cinema, de repente, chega lá para assistir um filme que ele quer internacional, não pode, porque o dono do cinema vai ter que estar colocando o filme nacional. Como é que você avalia, o Felipe Monteiro, essa decisão? Gente, Nelsinho, pelo amor de Deus, cara. Que pergunta tendenciosa, enviesada. Parece que todo cinema só tem uma sala. Lá vem pano. Só tem uma sala em todo o cinema. Lá em Tupã só tem uma sala. E só passa todos os horários o mesmo filme. O pessoal vai em cinema grande, né? Não é. Isso é balela, isso é conversa, né? É uma cota importante para proteger a indústria nacional. O cinema integra a cultura nacional e a cultura nacional faz parte da nossa identidade como nação, nosso nacionalismo, não é? Acho interessante que as pessoas aqui que defendem o Bolsonaro, que é um nacionalista, vai contra determinadas situações, batendo na cota de televisão para o cinema nacional, que é uma medida muito acertada, muito bem feita. Os cinemas têm inúmeras sessões. E destacar algumas sessões para o cinema nacional que gera emprego, gera trabalho, tanto para artista, quanto para costureira, quanto para figurinista, quanto para a pessoa que traz o café para... Ou seja, a indústria cultural no Brasil precisa ser protegida, porque, senão, o cinema nacional acaba. E, da mesma forma, uma questão que é acertada, e no mundo todo tem, não é só o Brasil, Itália, Espanha tem, é obrigação, por exemplo, do Netflix, do Amazon Prime, destinar parte da programação dele para a indústria local. Política inócua. Isso é bom, isso é muito bom. Autoritária. Você gera... Por que é inócua, Ilcinho? Fala rápido. Eu vou falar. Vai colocar um filme ruim nacional, porque tem filme bom e tem filme ruim. Olha o preconceito. Então já perdeu. Para. Você coloca um filme ruim... Calma aí, gente. Vamos... Vai, continue, senhor. Continue aí. Você coloca um filme ruim numa sala de cinema, em qualquer local, isso não significa que as pessoas vão assistir o filme ruim porque ela está na sala de cinema. Isso não significa... Esse é um preconceito bobo. Não, preconceito... Você está falando que o cinema nacional é ruim o filme? Não, tem filme ruim, tem filme ruim estrangeiro também. Também. Tem filme ruim de Hollywood também. Quem decide a questão ruim, não, que filme ruim? É o dono da sala. Um de cada. Um de cada, senão quem está no rádio não entende. Isso não é democracia. De novo, goela abaixo. Goela abaixo, PP. Não é democracia, não. Claro que é democracia. Não resolve o problema... a política pública... Estava na minha vez, senhor. Política pública de cultura é sempre importante. Porém, essa política é inócua. Nós temos que investir em filmes de qualidade. Em filmes nacionais de qualidade. Como? Tropa de Elite 2. Filmaço. É um dos 10 filmes mais assistidos no país há 10 anos. E o Marighella, E não precisou ninguém enfiar a goela abaixo para que as salas de cinemas passassem Tropa de Elite. Talvez não tivesse. Deixa eu acrescentar uma do... Isso que ele falou, Tropa de Elite. Inclusive, o Tropa de Elite, não sei se vocês se lembram, o filme ele caiu na internet antes de ser oficialmente lançado. E mesmo depois de lançado, ele bateu o recorde de bilheteria. Então, nós temos problemas com a produção nacional de filmes, sim. Os filmes brasileiros são de baixa qualidade, sim. O que eu acho que qualidade de filme brasileiro é bom pra caramba. Péssima qualidade. É nada. Péssima qualidade. Qual que é o modelo de filme pra você? Eu gosto de filme. Francês? Fala qual que é o filme pra você bom. Eu adoro Essa política é importante para artistas e produtores, mas não vai melhorar a qualidade do cinema nacional. Esse é um preconceito que você tem. E as pessoas é um preconceito que você tem. Turma, peraí, olha aqui, volta pra mim.
Quem tá na rádio não entende quando fala todo mundo. Peraí, Pepe. Não me interrompa, Pepe. Ó, se alguém te interromper, Pepe... A bola tava comigo, se alguém se meteu na minha bola... Não, você... Pera aí, vocês... Gente, ó... Pera aí, vocês dois. Pera aí, senhor. Ó, é o seguinte. Se alguém te interromper com um raciocínio, vai concluir e depois vai voltar para você, Pepe. Então você não vai ser cerceado em nada. A gente gosta de te ouvir porque você contribui muito para o debate. Por isso aqui, você tá com a palavra para falar sobre o que o Ilcinho falou, o Diego falou, nós vamos ouvir o Pepe. Pepe. É um preconceito que me deixa triste. Você falar que o cinema nacional tem filme ruim e por isso o dono da sala de cinema não pode abrir espaço para o cinema nacional. É uma correlação odiosa, é uma correlação que afronta a classe artística do Brasil, afronta a cultura nacional, afronta a nossa identidade como nação. O filme nacional do Brasil não deve nada a Hollywood, não deve nada à França. Está equiparado com a Argentina, que tem uma indústria cinematográfica tão boa quanto a brasileira. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa do meu lado falar que o cinema nacional é ruim e por isso não deve ter espaço, e isso é odioso, isso é revoltante. E digo mais ainda, às vezes, né, considerando que esse argumento seja válido, Ilcinho, que faça sentido o teu argumento que não faz de forma alguma, você só dá qualidade para algo quando você não destrói, quando você dá oportunidade e possibilidade para o cinema nacional conseguir evoluir, conseguir crescer. Não é tirando o espaço dele. Ô, Pepe, não é para dar palestra. Só me responde uma pergunta. Qual foi o último filme nacional que você assistiu? A produção nacional foi o Vale Escrito, por exemplo. Produção nacional. Agora. É bom? Muito bom. Um documentário sobre o Jogo do Bicho. Com bilheteria no cinema? Com bilheteria no cinema? Eu vejo cinema nacional sempre, cara. Isso eu vi recentemente. Então, se é bom, você acha que o povo já não vai assistir? Por ser bom o filme? Não, porque assim, existe... Você não sabe como é que funciona o cinema. Como funciona o cinema? A distribuidora do filme faz conluio com o dono da sala de cinema. Vixe. E obriga... Não, que é natural isso. E obriga a disponibilizar os filmes para a sala de cinema. CPI do cinema. Então, os pequenos produtores, por exemplo, as pequenas distribuidoras, por exemplo, não conseguem colocar os filmes na sala de cinema. Ou seja, a distorção do mercado, a distorção mercadológica faz sentido essa norma de cota de tela. Vamos ouvir o Ricardo Rous também, não falou ainda sobre isso. Rous, explica pra gente aí, só a avaliação. Precisa obrigar para valorizar o cinema brasileiro ou isso tem a ver também um pouco com a coisa de apoiar os artistas que foram importantes na campanha política? Ricardo Rous. Tem muito a ver com apoiar os artistas e o foco deveria ser fortalecer a indústria cinematográfica nacional, assim como é em outros países. Essa lógica de cota vem caindo no mundo todo. O único país da União Europeia que tem cota hoje é a Espanha. A China tem uma cota rígidazinha, a gente já sabe o que tem na China. Bolívia tem cota, Venezuela tem cota, enfim. Não é o caminho da cota de botar a goela abaixo das pessoas o que elas devem assistir, não. Vale lembrar que essa lei agora sancionada pelo presidente Lula já existia via MP lá atrás. E não fortaleceu em nada o cinema nacional. Filmes bons, e eu vou dar aqui agora para você, porque gosto muito do cinema nacional, inclusive... O que está em cartaz agora, o da Tata Werneck, agora minha irmã e eu, mais de 1 milhão de pessoas foram assistir esse filme que está em cartaz agora sem cota, porque a cota caiu em 2021. Sem lobby da Quando produtora. a produção é boa, e o cinema nacional tem boas produções e tem péssimas produções. Nós temos um problema grave de roteirização no cinema, a indústria nacional não é incentivada e não é obrigando que o dono do cinema, que é um outro empresário, que é um outro comerciante, tenha que colocar na sua grade um produto que muitas vezes não atrai público. Então é uma discussão enviesada, muito enviesada. Tem a ver com agradar um grupo, vocês podem perceber, quem gosta de cinema, que muito tem acesso. Aqueles que mais conseguem recursos dos 16 bilhões de reais liberados, por exemplo, pela Lei Rouanet, os que mais conseguem recursos e conseguem captação são esses que estão na sala de cinema. E nem sempre a qualidade desses filmes é acompanhada pelo público. Então, não é impondo, é incentivando a indústria, como aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, que tinha a lei de cota lá atrás e foi tirando, viu que esse caminho não é bom, ela fortaleceu o investimento na indústria de maneira geral, inclusive criando nas cidades as Film Commissions, onde os municípios, que realmente gera uma indústria
que gera muito emprego, assim como a indústria de jogos também gera muito emprego. As cidades ajudam nas produções, gera emprego local e aí cria boas produções. Mas fazer um bom filme tem muitos caminhos a seguir. Não é tá falando de qualidade. Agora são 14 horas e 32 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui a gente segue. Diego, sabe o que eu imagino agora? O empresário, dono de um cinema, ele vai se ver na condição de ter que colocar o filme, às vezes, para 2, 3 pessoas assistirem. Algumas pessoas, poucas pessoas. Vamos supor, porque é uma hipótese, uma possibilidade, que as pessoas estão vendo o filme no cartaz, mas não querem. Ele quer ver o Homem-Aranha, ele quer ver o Batman, ele quer ver o filme gringo. Mas ele não escolhe o filme brasileiro. Mas o cara é obrigado a pôr. O que vai acontecer? Colocar sala de cinema para funcionar sem gente assistindo, ou seja, o cara vai funcionar aquela sessão no prejuízo, não vai prejudicar, no final das contas, a produtividade, a geração de emprego, o empreendedorismo no Brasil? Diego Tavares. Vai prejudicar tudo isso e pior, vai prejudicar o mercado consumidor, porque o cinema não vai absorver esse custo de manter uma sala vazia exibindo um filme brasileiro, vai repassar para o valor do ingresso. É a mesma lógica da meia entrada. Hoje, quem paga meia entrada paga o valor da entrada. Quem paga o valor da inteira paga o dobro. Vai acontecer a mesma coisa no cinema por uma política pública de enfiar a goela abaixo do mercado consumidor aquilo que o mercado consumidor não tem vontade de consumir. Ora, você vai num cinema, você vai já querendo, você sabe o filme que você quer ver. E se você não quer ver um filme brasileiro, você tem que ter o direito, a liberdade, o direito de escolha de ver o filme que você quer ver. Isso é autoritário, é obrigar o mercado consumidor a consumir uma coisa que eles não querem consumir. O PP fez uma explicação aqui sobre o mercado cinematográfico brasileiro. Parece até que está valendo a exposição de motivos do projeto de lei. Na prática, o que a gente tem com isso é o aumento dos custos para os cinemas, o aumento dos custos para o consumidor, que vai pagar sim um ingresso mais caro para estar consumindo uma coisa que ele simplesmente optou não consumir. Então, o que eu prezo, o que eu tenho como valor, eu como um liberal que gosta da possibilidade de escolha, sou totalmente contra esse tipo de medida e acho, inclusive, uma medida muito autoritária. Pediu, Ricardo. Rapidinho aqui, só para complementar, o Diego está tão certo. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns donos de sala em municípios que têm menos de 100 mil habitantes. Raramente, quando tem cinema, raramente tem mais que uma sala de cinema de um empresário. Não é de um grande grupo, é de um empresário local. E isso vai fazer com que esse negócio desse empresário vá água abaixo. Porque ele tem que colocar... está fora aqui no projeto. Não. Olha só, o PP tinha dito, Wilson, para você complementar... que você não conhece o cinema não é uma sala só. Aí eu fico pensando, então, esse projeto, de alguma maneira, vai ser bom só para os grandes cinemas. O pequeno cinema, coitado. Coitado do pequeno empresário que começou com uma sala de cinema. Você é mais novo do que eu. Wilson Pedroso, por favor. Você é mais novo do que eu. Infelizmente, você é mais novo do que eu. Eu vivi numa época que tinha o cinema nacional obrigatório nas salas de cinemas do país. E era em horário que ninguém ia assistir. Colocava em horário que ninguém ia assistir. Mas eu quero falar um negócio. Se fala sobre a qualidade do cinema nacional, que eu acho que tem que melhorar, tem que incentivar que o cinema nacional melhore. 2007, Tropa de Elite ganhou prêmios internacionais. Depois, nós só ganhamos prêmio internacional em 2015. E estamos agora, desde 2019, sem ganhar nenhum prêmio internacional. Nacional não. Sem nenhum prêmio internacional. Mas por que essa régua, cara? Por que essa régua? Eu estou tentando te demonstrar. Prêmio internacional agora é modelo de qualidade. Por que não? Por que não? Para com isso, cara. Os melhores filmes não ganham nada internacional. Tá forçando a mão, Pepe. Você tá forçando a mão. Isso é uma subjetividade no debate. Esse é o ponto que eu ia colocar. Ao invés de goela abaixo, melhore a produção. Esse é o ponto que eu ia colocar. Quem é o monopólio para identificar se algo tem qualidade ou não? O mercado. Por que as pessoas estão falando... Como as pessoas... Estão perfeito. Como as pessoas vão saber se o filme é bom ou ruim? Assistindo o filme. Não tem outra forma. Você obriga o cara a assistir o filme para saber se é bom? Não tem outra forma. Aí vamos obrigar o cara a assistir o filme para agora você vai ter que ver se é bom. Eu acho engraçado que... Peraí. Aí tem uma premissa rapidinho, completamente Pepe, errada. sem palestra. Vai lá. Não, aí tem uma questão, uma premissa completamente errada. Você fala que obriga o cara a assistir o filme. Se o cara não quiser assistir o filme na sessão das 2 da tarde, que é onde está passando o filme brasileiro, ele espera a sessão das 4 e assiste o filme estrangeiro. Ou das 6. Vocês colocam de um jeito mentiroso e enviesado. Não chama de mentiroso. Que parece... Chama de mentiroso, não. É uma política inócua. Vocês usaram às 2 horas da tarde, as pessoas não vão assistir o cinema. Vocês usaram o termo obrigar a pessoa a assistir o filme. Mentira mesmo. É verdade. Mentira mesmo. Tá obrigando a expor. Tem 30 sessões por Então fim de deixa eu semana. te fazer uma pergunta. A pessoa pode... Então vamos mudar. Peraí.
e não vai aumentar a arrecadação. Ou o filme é bom, as pessoas não vão assistir. O cinema já reduziu. Ou o restaurante é bom, ou as pessoas não vão no restaurante. É assim que funciona. Não adianta obrigar as pessoas a irem no restaurante de comida ruim. As pessoas têm que conhecer o cinema nacional. Se for um filme de qualidade, se for um filme de qualidade, as pessoas vão automaticamente. Você quer saber? É essa política que eles acham, que vão incentivar todos os filmes, vão incentivar alguns sim. Os filmes bons, que iam ficar 15, 20, 30 dias, sei lá, 40 dias, eles vão ficar 50, e quem já está ganhando dinheiro vai continuar ganhando. Quem não ganha dinheiro com o cinema porque o filme é ruim, vai continuar sem ganhar. Para concluir, Pepe. Eu estou com uma nova ideia. Eu sou agora a favor da cota de tela, porque o Wilson não conhece nada sobre cinema nacional, ele é obrigado a assistir. Tem que estar à disposição dele para ele ir no cinema e ver que o cinema nacional tem qualidade, sim. E vou com você e pago a pipoca. Pronto. O Pepe não come pipoca, ele só come ostra, meu amigo. Olha só, a questão é o seguinte. De fato, o cara não vai ser obrigado, o consumidor não vai ser obrigado a assistir. Claro isso, é verdade, isso não está na lei. Quem é obrigado é o cara do cinema a colocar lá o projeto. Tendo consumidor ou não tendo. Tendo uma demanda para isso ou não tendo. Tendo gente interessada ou não tendo. Ou seja, o problema vai impactar, na verdade mesmo, é para o empresário, para o emprego. Para fechar em 1 minuto, Diego Tavares, para a gente rodar a nossa pauta. Não, eu não queria fechar, eu queria deixar uma pergunta para o PP, porque esse projeto tem outro aspecto que não é só a tela de cinema. Está obrigando também a televisão a exibir os filmes nacionais em horário nobre, entre as 18 e as 0 horas. Então, assim, eu fico imaginando o brasileiro que trabalha, que sai de casa às 7 da manhã e chega em casa às 6 da tarde, vai ali comer o seu jantar e depois vai sentar um pouquinho na frente da televisão. Esse sim vai ser obrigado a consumir. Ou você vai falar para mim que ou ele não assiste filme, ele pode dormir. Porque não é só no cinema. Pobre não tem Netflix, é na televisão também, Pepe. Como é que fica esse caso? Não, a TV está cada dia mais obsoleta. A TV não muda nada. Agora, uma questão que eu queria colocar aqui é que vocês colocam aqui de um jeito dizendo que se obrigar o empresário, dono da sala de cinema, a colocar filme nacional, vai ter menos gente assistindo e teriam supostamente menos emprego. Não é verdade. Porque quando você está incentivando a indústria cultural nacional, indústria cinematográfica nacional, o que você faz é criar mais emprego do outro lado. Não é? Só tem emprego. Mas não incentiva a fazer filme de qualidade. Quem disse que não? Você tem uma ideia errada. Onde tá aqui? O cinema nacional é bom. Não, nós estamos falando dessa lei aqui, ó. Os nossos atores, os nossos escritores são dos melhores do mundo. Para com esse negócio de achar complexo de vira-lata, de achar que tudo que é nosso é ruim, de baixa qualidade. Não é. Nós temos atores maravilhosos, roteiristas maravilhosos. Então, para com essa ideia enviesada. Mas esses fazem filmes bons. Esses fazem filmes bons. Então claro, os nossos são os melhores do mundo. Ruim é a Marvel.